elevação na taxa de juros, desaceleração na inflação do Brasil. Saiba como esses acontecimentos impactam os fundos de CRI da Kinea. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Pedro Bruder, ele é membro da equipe de gestão dos fundos de CRI da Kinea e a gente vai contar um pouco sobre a performance de todos os nossos fundos ao longo do mês de agosto. Começando pelo KNCR, nosso fundo 100% pós-fixado, qual foi o patamar de rendimentos que ele entregou e o que permitiu isso? Tudo bem, Luiz? Bom, o KNCR entregou um dividendo bastante elevado, de R$ 1,30 por cota. O fundo teve um resultado muito positivo e era explicado por vários fatores. O principal fator é esse aumento contínuo da Selic, né? A gente tem falado disso nos últimos relatórios, ao longo dos últimos meses, né? O último ajuste do cupom foi no começo de agosto, né? Então o fundo capturou esse efeito ao longo do mês de agosto. Isso ajudou bastante na rentabilidade do fundo. Além disso, o mês de agosto teve 23 dias úteis, então foi um mês um pouco atípico, isso também ajuda o desempenho do fundo. E por último, acho que vale destacar o alto patamar de alocação do fundo, né? A gente comentou no mês de julho, a gente fez uma alocação bastante relevante no portfólio, a gente deu a continuidade agora em agosto. No mês de agosto a gente liquidou mais de 300 milhões de reais em novos CRIs, uma taxa média acima de CDI mais 2,5, que é um patamar bastante interessante. São CRIs de risco super controlado, estruturados pela Kinea, então o fundo também se beneficia desse patamar de alocação elevado. No momento que estamos de taxa Selic, o patamar de rendimentos que esse tipo de operação traz para o fundo é extremamente relevante. Só fazendo uma conta de padaria aqui, 13,65 CDI mais 2,5 de spread, chega num retorno superior a 16% ao ano para o fundo, que é bastante coisa. Vamos dar sequência, vamos falar agora sobre o Canip, nosso fundo 100% de juros real. Ele entregou um rendimento menor do que o que ele vinha entregando, patamar de 58 centavos por cota. Acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo explicando o que gera isso e qual que é esse comportamento que ele tem. Tá certo, Luiz. O Canip ele foi bastante impactado pela inflação mais baixa, né? Aqui é importante explicar, a gente já tem falado nos últimos relatórios, né? Aqui o fundo ele tem uma defasagem, né? A apuração de resultado da carteira do fundo, ela tem uma defasagem que é mais ou menos 50% 2 meses, 50% 1 mês. Então, no resultado do fundo, ele é muito impactado, no caso do mês de agosto, pelas inflações dos meses de junho e julho. E no mês de julho, a gente teve uma deflação bastante expressiva, de menos 0,68%, né? Essa deflação forte e negativa, ela teve um impacto muito grande no resultado do fundo. Acho que é importante notar que isso é algo transitório, né? É um efeito pontual, né? Não é algo que que ninguém espera que seja contínua, né? Essa deflação. O Canip ele mantém intacta a capacidade dele de oferecer uma carteira com juros reais elevados, né? E o fundo ele foi criado com esse objetivo, né? De ser uma proteção contra a inflação. Em momentos de inflação mais alta, o fundo tem um dividendo mais alto. Em momentos de inflação mais baixa, o fundo tem um dividendo também mais baixo. Vale reforçar aqui que a carteira do Canip segue saudável, realmente esse impacto de rendimentos, um rendimento nominalmente menor, é justamente por conta de uma inflação menor. Isso é um efeito que deve permanecer para o próximo mês, porque o mês de agosto está projetado para ter mais uma deflação em menos 0,33%, o que vai impactar essa próxima distribuição. Mas não deve ser algo que vai continuar acontecendo para sempre. Em algum momento a inflação deveria normalizar e no momento que isso acontecer, o rendimento que o fundo consegue gerar também voltaria a um padrão mais normalizado. Vamos agora para o Kinea High Yield, falar sobre o terceiro fundo aqui. Ele entregou um resultado de 0,76 centavos por cota. O que está acontecendo com ele? Então, o Kinea High Yield ele também foi impactado pelo cenário de inflação baixa, né, pelo cenário de deflação no mês de julho. Acho que aqui vale pontuar, a carteira do Kinea High Yield, aproximadamente 70% é IPCA, né, então esse efeito ele foi bastante significativo no resultado do fundo, né. Acho que é importante pontuar, Luiz, que o fundo está super bem alocado, a gente tem feito alocações em patamares de remuneração bastante interessantes, né. Vocês podem acompanhar nos últimos relatórios de gestão, a gente fez algumas operações próximas de IPCA mais 10, algumas até acima de IPCA mais 10. Então, assim, a tese do fundo permanece intacta, né? É um fundo que ele está capacitado para gerar melhores rendimentos nos próximos meses, quando esse cenário de inflação transitório passar.
mais uma vez trazendo uma conta de padaria aqui para ajudar os investidores a entenderem o comportamento que esse tipo de operação traz para o fundo, uma operação que gera IPCA mais 10%, se a gente assumir uma inflação média para os próximos 12 meses, algo próximo de 6%, isso traria um resultado profundo de mais de 16% ao ano. Então, um momento de uma inflação um pouco mais baixa não deveria impactar no julgamento se isso foi uma boa ou má operação, porque o 10% acima do que vier a inflação permanece independente do caso. Vamos falar agora sobre o quarto fundo aqui, o Kinea Securities. Ele também tem um componente de inflação. Vamos falar como ficou o rendimento dele, qual foi o patamar e o que está acontecendo. Então, o Kinea Securities ele também foi impactado pelo cenário de inflação mais baixa, né? Aqui acho que vale pontuar que, como o Flávio reforçou, né, nos últimos meses, né, com os recursos da última emissão de cotas do fundo, a gente fez um trabalho para alterar um pouco a composição da carteira do fundo, né? Era um fundo que ele era quase 90% em IPCA, né? A gente fez um trabalho para aumentar a parcela pós-fixada do fundo, né? Então essa parcela era praticamente 90%, hoje ela está mais próxima de 60% em IPCA, quase 40% da carteira já em CDI. A gente deu continuidade a esse trabalho no mês de agosto, a gente liquidou mais uma operação em CDI, uma operação com a JHSF, com um patamar bem interessante de retorno, CDI mais 2,92% ao ano, operação estruturada pela Kinea, com garantias, com covenants, operação super segura. Então, assim, a gente vê que o fundo sofreu esse impacto também transitório, mas ele está com uma carteira saudável e super bem alocado. Ele sente menos esse impacto por ter uma posição pós-fixada maior do que outros fundos como o Kinea High Yield e também o KNP. A gente acabou não falando, mas a distribuição aqui foi de 70 centavos por cota. Vamos para o último fundo, o Kinea Acreditas, o mais novo fundo aqui da casa. Ele também tem uma carteira 100% indexada à inflação. Quanto que ele conseguiu gerar nesse mês e o que está acontecendo com ele? O Kinea Acreditas pagou um dividendo de R$1 por cota, ainda um patamar bastante elevado. Acho que aqui vale esclarecer que esse fundo ele tem uma dinâmica de defasagem de inflação um pouco diferente dos demais, tá? Então aqui mais ou menos 60% da carteira tem uma defasagem de 3 meses. Então, no caso desse fundo, o mês de maio foi o que foi mais preponderante no resultado do fundo, né? Então esse cenário de inflação mais baixa, essa deflação, ele vai surtir efeito ao longo dos próximos meses, né? Mas acho que o mais importante é notar que o fundo preserva o objetivo dele, que é oferecer um juro real num patamar atrativo com uma carteira de risco controlado. A carteira do fundo está super bem alocada, né? As alocações estão acima de IPCA mais 8. Peço que chequem nossos relatórios de gestão, a gente tem colocado bastante informação sobre a carteira do fundo, como funciona os CRIs de home equity, toda essa dinâmica. É um fundo novo e a gente está bastante contente com o resultado desse fundo. Esses rendimentos um pouco mais baixos dos fundos, principalmente atrelados à inflação, podem gerar algum tipo de volatilidade no secundário, algumas cotas podem até ficar abaixo do que seria o valor justo, seria a cota patrimonial, e dado que não tem nada estrutural acontecendo com o fundo, é mais algo momentâneo do indexador, isso pode até sim representar uma oportunidade. Pessoal, para mais informações, não deixem de conferir as cartas do gestor que estão no nosso site, tem de cada um dos fundos com bastante detalhe ali, vocês podem fazer um estudo mais aprofundado e não deixem de conferir também nossas outras mídias, nosso LinkedIn, nosso Instagram e também nosso blog. Muito obrigado e até a próxima!